Quando a gente vai se inserir no mercado de trabalho, principalmente quando a gente é novo, a gente não tem experiência. Então, como que a gente vai botar no currículo se a gente não tem? Então, às vezes, a gente quer entrar numa empresa X que exige Y e você não tem essa experiência. E você é novo e você pensa assim, pô, exige 3 anos de experiência, ninguém me dá uma chance. Como é que eu vou ter anos de experiência se ninguém me dá uma chance? Então, da minha particularidade da minha vida, hoje eu trabalho com audiovisual e Sim. comecei sozinho na fotografia, beleza? Já é um ponto a mais pela minha profissão, por ser um pouco mais fácil, no caso, como eu fiz, que é começar sozinho. Só que, por exemplo, no caso de um RH da vida, alguma coisa assim, você precisa ter alguma experiência. Como que uma pessoa jovem, sem experiência, faz para adquirir pelo menos um pouco de conhecimento, pelo menos alguma coisa, cursos online, YouTube, como é que é? O que vocês indicam? Olha, eu diria bem o que o Luiz falou, assim, de experiências que a própria faculdade te oferece, assim, então empresa júnior, atlética, centro acadêmico, né, porque realmente tu vai ter uma vivência completa, né. Eu sou cadelinha de empresa júnior, sou culpada nesse sentido, assim, porque me deu uma experiência inteira, assim, de um negócio. Então, por exemplo, eu sempre fiquei na parte de gestão de pessoas na empresa júnior, mas eu também participava da parte comercial, então eu vendia para um cliente. Então, tinha a parte de vender, realmente, então tive essa experiência. Também executava projetos na área do direito, né? Fiz contrato, fiz parecer. Então, eu já percebi aí que eu não gostava muito da parte jurídica, né? Já foi um sinal aí que direito não fazia muito sentido para mim, né? E aí descobri, né, ao mesmo tempo que também gostava muito dessa parte de gestão de pessoas lidando com isso dentro da EJ, né? Então, acho que viver isso na prática, assim, né? E não só, além das experiências acadêmicas, né, tem muita oportunidade, não precisa ficar restrito a isso, né, mas às vezes participar de um voluntariado, né, fazer um curso de oratória, algum curso de alguma coisa que você sempre teve interesse, né, às vezes tu vai criando um networking, tu vai fazendo mais sentido pra ti aquilo, né, então acho que principalmente isso, assim, mas de se jogar, né. Networking é uma palavra muito chave, muito chave. Total. Networking foi muito bom. Porque às vezes você faz, por exemplo, tá numa EJ, numa empresa júnior, e você pode não mexer com, digamos, direito, no seu caso, por exemplo. Você pode não mexer, mas tem uma galera que mexe e você já tem um contato, já vai entrando. Networking, gostei dessa palavra. Cara, tudo. 100%. E eu comecei assim também, sabia? Com networking, porque na época, Customer Success, pra mim, tipo, o motivo de eu me inscrever na vaga, eu sentei num bar, tava passando o jogo da Copa com um amigo meu, e aí eu falei, cara, o meu estágio tá muito várzea, porque era estágio, enfim, estágio na faculdade. Acho que não é segredo pra ninguém que estágio dentro da faculdade, muitas vezes, tu não é muito produtivo, assim, né? Não necessita muito trabalho, enfim. Eu cheguei e falei, cara, não aguento mais, eu fico assistindo o Globo Esporte o dia inteiro, assim. E ele assim, cara, tem vaga aberta lá onde eu trabalho. E aí mas eu, tipo, ainda tinha receio. E eu tinha um posicionamento super errado naquela hora, que era, eu não vou falar pra ninguém, porque eu tinha meio que até vergonha de, por exemplo, me inscrever no processo e mandar mal, aí criar expectativa pra outras pessoas também e tal. Isso é um erro, eu já vou falar por quê. Mas me inscrevi. E aí eu chamei um amigo que eu confiava muito, que era um amigo que também estava trabalhando com CS já, só que não mora em Floripa, enfim. E eu falei pra ele, cara, como é que eu vou... Justamente a pergunta que tu iniciou, como é que eu vou fazer uma entrevista se eu não sei nada sobre o assunto, mas, tipo, o que eu estudei muito breve, eu gostei, só que eu não tenho nenhuma técnica pra isso, sabe? E aí, a dica que ele me deu foi muito legal e que muita gente pode aplicar. É tipo, beleza, mas o que tu tem de experiência que tu enxerga que pode agregar numa empresa? Numa empresa como um todo, no ambiente corporativo, assim. E ele me falou uma parada muito doida e eu quero até depois entender contigo se vocês olham isso no RH de vocês. Mas eu fui atleta durante 7 anos. E aí ele falou, cara, foca nisso. Nossa. Ali que tu vai ter as histórias pra tu conseguir mostrar que tu já passou por situações difíceis, já passou por ambiente de pressão, tu já, enfim, teve muitas responsabilidades, teve que trabalhar em equipe, que são coisas que envolvem muito o ambiente corporativo. Eu até me arrepiei, ó. Porque, tipo assim, o esporte... Verdade. Tá eu me arrepiei mesmo, Irado. cara. É muito doido. Então, tipo assim, cara, no esporte eu tive a maior decepção na minha vida, assim. Que eu tinha um sonho de ganhar um campeonato e a gente perdeu por 1 ponto, jogar basquete. Tipo assim, era o sonho da minha vida e ele nunca mais pôde ser concretizado porque era o último campeonato que eu poderia jogar. E então, passar por esse tipo de frustração é muito foda, sabe? E depois aprender com isso. E também situações de pressão, cara, já teve inúmeros jogos que eu cheguei no final do jogo e tava empatado as situações, entendeu? E aí eu trouxe muito isso na minha entrevista. E quando fui perguntado sobre a parte técnica, eu, claro, né, algumas dicas que a própria Amanda falou. É super interessante buscar cursos sobre o assunto. Muitas vezes tem coisa de graça, né? Independente do que tu for escrever, busca cursos e estuda muito sobre a empresa. Isso é um ponto muito legal. Eu acho que os recrutadores, eles sempre
querem entender qual é o teu engajamento no processo seletivo. Tipo, cara, tu não sabe fazer, ok. Mas o que tu viu sobre a gente? Por que te interessou? Tipo, interessou por causa do salário? Cara, se for isso, tipo, provavelmente não vai ganhar muitos créditos, né? Sim. Imagino. A Amanda é uma especialista, ela vai poder me corrigir depois. Mas o ponto é, quando ela me perguntou sobre a parte técnica, tipo assim, tá, e por que tu acha que eu deveria te contratar? Eu fui super sincero, assim. Eu falei, pergunta clássica. Toda entrevista tem, acho que principalmente de início de carreira, né? Eu falei, cara, sinceramente eu não tenho essa resposta pra te dar no âmbito técnico, mas eu quero muito, e sendo sincero contigo, eu não sei nada. Mas o que eu pesquisei foi isso, isso, isso. E aí eu falei um pouquinho sobre os cursos que eu li, eu falei um pouquinho sobre os materiais que eu li, as pessoas que eu tive como referência naquele momento, tanto amigos quanto famosos, assim, tipo, na área de CS e tal. E aí foi isso. Então, tipo, é muito legal que a própria recrutadora da época, era minha coordenadora, a Bruna. A Bruna me conta que um mês antes eles contrataram alguém muito novo também. Eu tinha 18 anos na época. E aí ela teve que, tipo assim, ela gostou tanto que ela teve que lutar para me colocar na empresa, porque eles não queriam por causa da experiência anterior que tiveram com outra pessoa. Mas foi isso, assim, eu procurei ser sincero, busquei conteúdos, busquei pessoas que poderiam me ajudar, e inclusive essa pessoa, ela me auxilia em todos os processos seletivos até hoje, e eu também busco auxiliar muita gente, assim. Cara, é muito legal quando tu passa a ser uma referência, assim, eu acho que acontece contigo. Mas meus amigos, eles, cara, sempre trocam uma ideia assim comigo, Luiz, eu vou fazer tal processo seletivo, né? Ontem aconteceu, por exemplo, o que tu pode me ajudar e tal? E, cara, acho que a gente deve, sim, sempre buscar ajuda e também ajudar nesses pontos, principalmente se a gente tem essa experiência, sabe? Pra mim foi muito legal. Irado. Eu imagino que você tem um monte de coisa pra completar. Muito. Eu tô vendo você assim, ó. Ih, cara, então o microfone é seu. Perfeito a tua colocação, Luiz. E aí, o Luiz falou muito sobre a parte técnica, né? E quando a gente está se inserindo no mercado de trabalho, geralmente a gente quer uma vaga, né, mais de estágio, né? Para depois a gente crescer, né? Ninguém vai querer entrar no mercado de trabalho como analista, né? E uma coisa que eu pensei muito quando tu estava falando, né? Não sei se vocês já ouviram falar isso, né? Mas tem um dado, agora não vou saber exatamente o dado, mas que a maioria das empresas, elas contratam pelo técnico e elas demitem pelo comportamental. Né? Então, o técnico, ele não mantém ninguém na empresa, é o comportamento. E na empresa, né, que eu trabalho, eu digo que hoje isso com certeza é uma tendência no recrutamento e seleção, é justamente o recrutamento ele ser baseado no comportamento, né? Então, bem isso que o Luiz trouxe, assim, de competências, né? Claro que é importante o técnico, mas assim, ó, o técnico é muito mais fácil de você desenvolver do que você desenvolver uma proatividade em alguém, do que você desenvolver dedicação, do que você desenvolver, sei lá, para um cargo de vendedor, alguém que tenha uma comunicação. Isso é muito mais difícil de desenvolver do que uma técnica de vendas, enfim. Então, com certeza, o comportamental, assim, ele importa muito, né? Sim. E digo isso porque, realmente, a gente prefere... Cara, assim, ó, não, acho que assim, ó, só cargos realmente, por exemplo, um cargo de um diretor financeiro, daí obviamente o técnico importa muito, mas o comportamental influencia, assim, ó, mais de 50% ainda assim. Então a gente realmente contrata, né, considerando ainda muito comportamental, porque é isso que faz diferença no dia a dia, né? É muito difícil quando a gente contrata alguém, né? Ai, pera que tem uma câmera na minha cara. É muito difícil quando a gente contrata alguém e no dia a dia, né, ela não tem a postura adequada, não é o que a gente espera, né? Já é muito mais fácil tu acompanhar essa pessoa dando treinamento. Então, tu vai, né, ter um processo de onboarding com ela, tu vai, né, acompanhar o desenvolvimento dela, dar treinamento para ela, dar feedback. Isso é muito mais fácil de desenvolver. Então, muitas vezes, é até mais fácil você reter uma pessoa que ela é contratada pelo comportamental do que pelo técnico, assim. Né? O Luiz falou ali que ele não tinha experiência, mas ele tinha muita vontade, né? E com certeza, essa parte que tu falou do atleta conta sim, tá? Porque isso mostra outras situações que tu demonstrou, sei lá, resiliência, a tua dedicação, né? Então, até tem várias perguntas que a gente pode trazer até no recrutamento e seleção voltadas a isso, né? Por exemplo, uma pergunta que a gente faz às vezes. Conte uma situação em que você teve que enfrentar um problema muito difícil e conte como que você resolveu isso. Ou conte alguma vez que você precisou pedir ajuda. Conte alguma vez que você errou e como você lidou com essa situação, né? Então, a gente tá falando muito mais sobre comportamento do que sobre uma técnica, né? Um conhecimento mais técnico, assim. Então... E eu acho muito importante que uma coisa é tu falar que tu tem muita vontade, outra coisa é tu demonstrar em histórias ou fatos ou coisas que tu estudou que tu tem muita vontade. E eu acho que esse é um ponto principal. Tipo, eu posso muito entrar numa entrevista, independente do momento de
profissão que eu estiver, aumento de carreira, e chegar e falar, não, eu tenho muita vontade, eu quero muito trabalhar aqui, a empresa é muito legal. Ou eu mostrar o porquê que eu tenho muita vontade. Cara, eu tenho porque eu admiro muito a empresa, ela compactua com os meus valores. O cargo, em relação aos requisitos, eu vivenciei muito isso. Posso trazer alguns exemplos de histórias ou trabalhos que eu fiz em relação a isso. É isso que eles vão querer enxergar, sabe? Os fatos do que tu fez ou o que tu estudou para fazer, sabe? Eu acho que isso é um ponto muito, muito importante.